Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Trilho. Meu nome é Maria Eduarda e eu faço parte da Juventude da Doisiba. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, é @trilho2iba. Siga para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa juventude. Eu hoje fui convidada a trazer uma reflexão para vocês. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 24. Antes de ler, eu queria contextualizar vocês do que estava acontecendo. Paulo estava em Mileto e ele estava se dirigindo aos presbíteros da igreja de Éfeso. E ele estava contando que ele ia para Jerusalém, mesmo sabendo das perseguições e do sofrimento que ele ia passar. E aí ele fala: "Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus." Quando eu conheci esse versículo, eu estava em um acampamento e eu me identifiquei muito com Paulo quando eu vi, porque eu estava tão me sentindo tão pequenininha e tendo um Deus tão grande que eu falava: meu Deus, minha vida não vale nada, a única coisa que eu preciso é servir a Cristo. E eu dividi esse versículo em 3 partes para a gente conversar. E a primeira parte, ele fala: "Mas minha vida não vale coisa alguma para mim." Eu acho que Paulo foi um homem muito corajoso, porque quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe que ele não tinha muito apego à vida dele. Não que ele vivesse a vida de todo jeito, mas que o fato dele morrer, o fato de ele correr perigo, não impedia ele de servir a Cristo, de falar de Cristo, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o lugar para onde ele ia se morresse, então ele não tinha medo. E a gente também precisa ser assim. A gente, claro, não é viver a vida de todo jeito também, mas é não deixar as coisas desse mundo ocupar a nossa mente e ocupar o nosso coração, porque tudo isso vai passar, as coisas dessa terra não valem de nada e a nossa carne realmente também não vale de nada, então a gente precisa sempre estar focado em Cristo e nas coisas do alto. A segunda parte, ele fala: "A menos que eu a use para completar a minha carreira e missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus." Quando Paulo fala isso, ele está falando que o único propósito da vida dele é cumprir a missão dada por Jesus. E que missão é essa? Essa missão nós encontramos em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Eu vou ler aqui na minha versão. Jesus lhe disse: "Vão ao mundo inteiro e anunciem das boas novas a todos." Vocês já devem conhecer esse versículo de cor, mas o que precisamos entender é que Jesus não deu essa missão apenas para Paulo, ele deu essa missão para nós também. Precisamos anunciar as boas novas de Cristo a todos. Eu acho que para Paulo era muito fácil falar de Jesus, porque Paulo estava cheio de Jesus. E eu acho que se fosse nos tempos de hoje, se Paulo tivesse numa parada de ônibus e alguém chegasse perto dele, ele já estava falando do amor de Cristo, das ações de Cristo. E a gente tem que ser assim também. A gente tem que transbordar o amor de Jesus. A gente tem que, por onde a gente for, falar de Jesus, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a gente precisa encher nosso coração de Cristo. Como a gente pode encher? A gente pode encher tendo um relacionamento com Ele, se aproximando, buscando mais de Deus. Eu sei que a devocional é uma ferramenta muito forte para se aproximar de Cristo, para buscar Deus, mas eu ainda tenho falhado nisso. Tem dias que eu acordo em cima da hora da aula da faculdade e acabo deixando minha devocional para depois, acabo esquecendo de fazer. E eu sei que isso ainda não é uma prioridade na minha vida, mas tem que ser, porque é algo tão bom. Eu estava conversando um dia desse no PG. Se você ainda não faz parte do PG, faça, porque é muito bom. E a gente estava conversando da importância de fazer a devocional e de como é difícil ter uma constância, porque você ali está sacrificando uma parte do seu tempo, entregando a Deus uma parte do seu tempo para ter um relacionamento com Ele, e quem sai ganhando também você, porque quando a gente tem esse momento devocional, nosso dia muda totalmente, nosso dia chega a ficar uma paz. Então, realmente servir a Deus só é vantagens.
Então, para que a gente possa ter esse relacionamento, a gente possa buscar encher nosso coração de Cristo. Não sei como está a sua vida com Deus, como está o seu relacionamento com Deus, mas que você possa se encher, para que sempre que você falar com carinho, falar com amor, porque era assim que Jesus falava. E a última parte é dar o testemunho das boas novas da graça de Deus. E quando ele fala que é dar o testemunho, eu acho que não é só um testemunho de palavras, mas também de ações. Paulo não só falava do amor de Cristo, ele demonstrava o amor de Cristo. E a gente tem que ser assim. A gente tem que demonstrar o amor de Cristo na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa casa. Até mesmo quando achamos que ninguém está vendo o que a gente está fazendo, nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos mostrar o amor de Cristo, porque isso tem que ser a nossa vida. E não podemos deixar isso só para os missionários, sabe? Não podemos deixar isso só para as pessoas que vão às nações falando do amor de Cristo. A gente tem que fazer isso onde a gente tá, porque se Deus escolheu a gente, Ele tem um propósito. E já concluindo, né, o versículo, concluindo de analisar o versículo, eu acho que Deus nos mostra a vida de Paulo para que a gente possa se espelhar nele, porque Paulo foi um homem que serviu a Deus com alegria. A gente sabe que ele estava sendo perseguido, que ele estava sofrendo, mas em nenhum momento ele se arrependeu de servir a Cristo, porque ele sabia como era bom servir a Cristo, ele sabia ao Deus que ele servia, ele sabia o lugar para onde ele ia, então ele não tinha nenhuma preocupação. E que a gente possa ser assim também, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor sem medo, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus que cuida da gente. E para concluir, eu queria lembrar vocês que não precisa de muitos para fazer a obra dele. Deus precisa dos que estão dispostos, porque a gente faz e tem que fazer com o coração sincero, com o coração verdadeiro. Como a gente pode ver na história de Gideão, né? Que ele estava com, acho que foram 32 mil, né? Soldados, e depois ficaram apenas 10 mil e depois 300, e Deus usou os 300. Ele não precisa de quantidade, ele precisa da gente que quer servir a Ele, que quer dar o melhor, para que a gente possa ser igual a Paulo, de servir e cumprir a nossa missão com a melhor forma, sabe? Que a gente esteja preparado para cumprir essa missão, que é de levar o Evangelho a toda criatura. Foi isso, pessoal. Que vocês possam entender essa mensagem, que vocês possam praticar, assim como eu entendi, assim como eu tento praticar ela. E que juntos a gente possa falar de Deus para mais pessoas e mostrar o amor de Deus para as mais pessoas. É isso. Até o próximo vídeo.